Olha só, hoje a gente vai mergulhar num dos planos mais frios e calculistas já vistos, o plano do Capitão Kuro. É uma história de engano, de ganância e de um herói que encontrou um obstáculo, digamos, bem inesperado. Pensa só, e se a única esperança de uma vila inteira estivesse nas mãos de um herói, mas ele fosse derrotado não por um golpe superpoderoso, mas simplesmente por cair no sono? Pois é exatamente essa a premissa bizarra e tensa que a gente vai desvendar agora. A nossa história começa num cenário bem clássico, sabe? Um penhasco, à noite. Vemos duas figuras acertando os detalhes finais de uma conspiração que levou anos para ser montada. E aqui o negócio fica sinistro. A gente ouve a voz fria e calculista do mordomo Clarrador revelando a verdade. 3 anos. Imagina só, 3 anos fingindo ser um servo leal, tudo parte de um plano gigantesco para roubar a fortuna de uma jovem herdeira. Mas a revelação mais chocante é a identidade real desse mordomo. O tal Clarrador, ele nem existe. Na verdade, ele é o Capitão Kuro, o infame e cruel líder dos piratas Black Cat. Um cara que todo mundo achava que estava morto. Ele forjou a própria morte só para poder se infiltrar e executar esse plano mestre. E o plano é cruel, mas assustadoramente simples, dividido em 3 passos. Primeiro, o cúmplice dele, um hipnotizador chamado Django, vai forçar a Kaia a escrever um testamento deixando tudo pro Clarrador. Depois, com a mesma hipnose, ela vai sofrer um acidente fatal. E por fim, o Kuro herda a grana toda e sai limpo, vivendo uma vida de luxo. Só que, como em toda boa história, sempre tem um detalhe que escapa. Nesse caso, foi uma testemunha inesperada. Escondido ali nas sombras, alguém ouviu cada palavra. E, claro, não ia deixar barato. E com um salto dramático, o Luffy se revela. A fúria dele é nítida, a intenção é uma só. Ele não vai permitir que esse plano nojento aconteça. A confrontação parece que vai começar. O Kuro continua calmo, impassível. Mas o cúmplice dele, o Django, reage na hora. Ele não saca uma espada, não parte pra briga. A arma dele é bem mais sutil e, nesse caso, devastadora. Com um balanço de um pêndulo prateado, o Django lança o comando hipnótico dele. A luz da lua bate no metal e o reflexo pega bem nos olhos do Luffy. A voz ecoa na noite. Durma profundamente. E é aqui que a história dá uma virada bizarra, para dizer o mínimo. Não tem luta, não tem troca de golpes, o confronto termina de um jeito quase cômico, se não fosse tão trágico. O som é absurdo. Dogon. Completamente hipnotizado, o Luffy perde o equilíbrio e simplesmente despenca de cabeça no chão. Ele abre uma cratera com o impacto, uma derrota repentina e ridícula. Cara, a cena que se forma é surreal. O Luffy tá lá, imóvel, enterrado de cabeça para baixo no chão, e o mais interessante é a reação dos vilões. O Django entra em pânico achando que matou o garoto. Já o Kuro, ele só ajeita os óculos com total indiferença. Para ele, foi só um contratempo. Com o herói fora de combate, o fardo da verdade agora cai nos ombros de outra pessoa. Alguém que viu tudo de longe e que agora corre contra o tempo com esse segredo terrível. E aí tá o grande problema, a ironia da coisa toda. O único que sabe a verdade é o Usopp, um garoto que é conhecido na vila inteira como mentiroso. Ninguém acredita em uma palavra do que ele diz. E mesmo assim, diante de todo mundo rindo dele, ele toma uma decisão. Vai proteger a Kaia, nem que tenha que ser sozinho. E não dá nem tempo de respirar. Enquanto o Usopp está nesse dilema de credibilidade, as peças do plano do Kuro continuam se movendo. O ato final está prestes a começar com a chegada dos seus antigos companheiros piratas. Se a gente olhar a linha do tempo, dá para sentir o desespero. Foram 3 anos de planejamento que culminaram nesta noite, com a neutralização do Luffy. E ao amanhecer, a invasão dos piratas Black Cat vai começar. O tempo está acabando. A imagem é de arrepiar. Saindo daquela névoa da manhã, o navio pirata se aproxima em silêncio da costa. A tripulação está pronta, só esperando o sinal. O palco está montado para um massacre na pacata Vila Syrup. Então, o resumo da ópera é este. Enquanto Kuro coloca o ataque em movimento, o nosso herói de chapéu de palha dorme, completamente alheio ao que está para acontecer. E o destino de todo mundo, ironicamente, está nas mãos de um mentiroso. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, né? Quando um herói é tirado de cena de um jeito tão absurdo e um mentiroso é o único que grita a verdade, o que é preciso para salvar o dia?
A resposta, talvez, não esteja na força bruta.